e o fonema. E aí eu estava lendo esses dias uma autora, num artigo que ela falava sobre como é que ela fez uma revisão literária, né? Uma revisão bibliográfica de pessoas que foram falando, de como é que concebeu a interpretação do ser humano, né? Como que eles mediam, né? Quando a gente começa a ler, o que acontece no cérebro humano quando a gente está lendo? E aí a gente teve a tecnologia, né? A ressonância magnética funcional e a encefalografia. São dois aparelhos tecnológicos, né? Que os especialistas da área eles começaram a utilizar para ver o que acontecia no cérebro humano na hora da leitura, né? E aí, a partir desses aparelhos, eles começaram a perceber, ver, né, na verdade, através do monitor, imagens tridimensionais, mostrando o que acontecia em cada região do cérebro ao ler. Olha que interessante. A partir daí, até hoje, é usado nos estudos da leitura e de outros processos que acontecem no cérebro. Aí, essa autora, ela citou um cara, que eu não estou me lembrando o nome agora, e ele falava em 4 níveis de processo de leitura. E aí nós temos o primeiro, que é a decodificação, e dentro da decodificação tem o reconhecimento e dentro da decodificação nós temos o reconhecimento e a recodificação. O reconhecimento, quando a gente está lendo um texto, por exemplo, o carro anda. Bom, eu aprendi com a professora Alana que carro é aquele automóvel, né, o que anda na rua com 4 rodas. Então, eu já tenho um significado daquilo, porque a professora Alana ela me explicou. Então, na hora que eu estou lendo, eu vejo lá a grafia escrito carro, a imagem que está sendo transmitida para a minha visão, que vai para o meu cérebro e processa lá no hipocampo, na memória, ele processa o seguinte significado, né? Que é um automóvel, né? Tem 4 rodas, então o reconhecimento é aquele momento que a gente pega a letra e através dela, ela nos remete à memória e a partir daí a gente extrai o significado daquela palavra em si, né? E aí nós temos a recodificação. A recodificação é quando, por exemplo, eu sou aluna, a professora Alana está lendo lá a história, e ela fala assim, vou usar o mesmo exemplo, o carro andava na rua. O fato dela falar, esse som ele é transmitido para o meu ouvido, e vai lá de novo para o hipocampo, e vai me remeter a memória da frase, do significado de cada palavra que ela disse. O carro andava na rua. Então, eu consegui imaginar o cenário, porque eu sei o significado de cada palavra, porque a professora Alana, ela me explicou o que é um carro, o que é andar, né, o carro. Então, eu começo a processar no meu cérebro. O carro andava, tá, o carro andava na rua, tá, na rua, eu sei o que é rua. Minha mãe me levou uma vez para andar de bicicleta. Então, ele começa a fazer a associação, então ele tem esse significado através da voz, do tom. O primeiro é o reconhecimento, que é pela letra, pela grafia, você vê a grafia e você remete à memória, e o segundo é a recodificação. Né? Esses são os subtópicos da decodificação, que é o primeiro nível de compreensão de leitura. Aí vem o segundo, que é a compreensão literal, que é quando nós pegamos o texto, a gente começa a analisar palavra por palavra, e a gente só vê aquelas palavras de um sentido literal. Um sentido literal. Por exemplo, o carro... Ó, deixa eu ver um outro exemplo. A menina é fofa. Tá, fofa. Se a criança ela aprendeu que fofa é uma pessoa gordinha, por exemplo, ela vai entender assim, a menina é gordinha. Você fala, a menina é fofa. Fofa lembra algo gordinho, certo? Só que aí, olha que interessante, ela vai pensar, ela vai interpretar de forma literal aquilo. Dentro da palavra, ela encaixou nesse sentido, literalmente. E não entendeu que a mulher que quis falar para ela, quis dizer que ela é fofa no sentido de ser uma pessoa meiga, né, carinhosa. Nossa, a pessoa é tão fofa, né, tão, né, carinhosa, tão meiga.
Então, nesse nível de compreensão, a pessoa ela compreende de forma literal. Aí a gente vai para o terceiro nível, que é a compreensão inferencial. Aí nessa daí é um processo já mais evoluído. Que é o que vai acontecer. Dentro desse processo, que é a compreensão inferencial, nós temos a integração, a sumarização e a elaboração. Na integração, a pessoa ela vai começar a pegar um texto, por exemplo, a professora Alana, ela me mandou uma frase aqui. E aí, vamos lá, o carro andava na rua e atropelou um gatinho. Vamos supor que eu sou uma criança, a professora Alana me mandou isso, para eu ler. Aí eu estou lendo, vou começar a ler e vou interpretar aquele texto e eu vou entender realmente aquilo ali. Né? Eu vou entender se vai ser no sentido, que nem eu disse, no sentido da pessoa mesmo, que ela quis espremer naquela mensagem. Que nem a frase, você é fofa. Então você se mandou eu ler essa frase, né? Você é fofa. A criança é fofa, por exemplo. Aí eu estou lendo, eu sou o aluno, eu falo, professor, é mesmo, aquela criança ela é uma pessoa bem meiga, né, bem carinhosa. Então, nessa fase de compreensão inferencial, a criança ela entende da forma abstrata, né, da forma certa que você quer dizer ali no sentido mesmo da frase. Então, ela interpreta mesmo, ela quebra a cabeça para entender aquela frase, aquele texto, ela fala, caraca, agora eu entendi o que quis dizer o autor. E aí, nesse nível vem a sumarização. Na sumarização, é quando a criança está lendo o texto, por exemplo, a professora Alana ela contou uma história lá no YouTube dela, e ela contou uma história bem longa. Vamos supor que foi de 10 minutos. Vamos supor que era dos 3 porquinhos. Aí tá. Aí eu sou a criança, aquela história dos 3 porquinhos. Aí, ao invés de eu falar a história completamente que nem a professora Alana disse, eu vou falar vai vir a imagem no meu cérebro da seguinte forma. Tá. O lobo, na minha mente, né? A imagem mental que eu vou ter é que, tá, o lobo assoprou, foi numa casa, foi na outra, tá. A imagem mental que eu tenho é que o lobo, né, eu tenho a imagem mental do lobo assoprando em várias casas, e ele derruba e do nada ele não... Tem uma que ele não consegue, de um porquinho. Então essa é a imagem mental que eu tenho. Então a sumarização é uma síntese, né, da história toda. É um resumo que você pega já resume de uma vez só. Aquela história longa, né, em vez de eu falar detalhe por detalhe. Aí essa parte do detalhe por detalhe aí vem num outro nível, que é a elaboração. É quando a criança, a professora Alana, vamos supor, fazer o mesmo exemplo, eu sou aluna, aí vem a professora Alana, aí ela fala, você leu o texto? Sim, eu entendi, professora. Tá, mas eu entendi mesmo o que ela disse na história. Aí eu pego, começo dentro do meu cérebro, fazer uma analogia com aquilo. Então ela falou alguma coisa e eu começo a associar com uma outra coisa totalmente diferente. Eu faço uma associação, né? Então, é nessa parte da elaboração, que é um dos tópicos da compreensão inferencial, que vem a integração, a sumarização, que é quando você pega o resumo todo, né, do que quis dizer o texto. Na elaboração, você começa a fazer analogia, você começa a querer falar, professora Alana, tá, 3 porquinhos, o lobo foi assoprando, em uma casa ele não conseguiu, tá, mas de repente ele botou fogo na casa, e aí a casa virou churrasco. Pronto, aí ele conseguiu. Então a criança ela vai extrair, né, na abstração dela, ela vai fazer uma abstração em cima dessa história, vai falar, pegou fogo essa casa. E agora o lobo conseguiu, ele venceu no final da história. Ele foi o herói, porque ele é meu herói. Porque o aluno ele acha que o lobo, por exemplo, para ele tem que ser o herói, os porquinhos que se dane. Ele botou fogo na casa e ele começa a dar continuação na história. Daqui a pouco ele vai lá na hora do recreio e começa a falar com os amiguinhos. Caramba, aquela história que a professora Alana disse, caramba, eu inventei uma outra história em cima disso.
O engraçado é que quando a gente começa a abstrair, né, de uma coisa que a gente aprende, a gente aprende, né, o negócio. Porque quando a gente começa a dar continuação para uma história, aquilo ali começa a ficar mais na memória longa, né, de longo prazo no nosso cérebro. Então a gente lembra, vai ser difícil a gente esquecer aquilo. Porque a gente vai fazer analogia com uma coisa que a gente já sabia. Por isso que tem aquele negócio, professora, não sei se você teve na sua faculdade, que é aprendizagem significativa. Que você pega... Significativa. Que você pega... E Ausubel. Isso, perfeito. Que você pega a experiência do aluno, traz junto para aquilo que você quer ensinar, e a partir daí, quando ele aprender o que você vai passar, ele começa... Como você está pegando coisas da experiência de vida dele, e ele, quando aprender o que você ensinar, ele vai associar com o que ele já sabe. Então, isso vai se tornar significativo para ele. É justamente essa parte da elaboração. É assimilação e acomodação, por exemplo, não é? Perfeito, é isso mesmo. Aí eu estava ouvindo um podcast esses dias, que era uma... Eu não estou lembrando o nome dela agora. Acho que é Liana Pinto Tubelo. É uma professora, não sei se você conhece, daquela página Brincadeiras e Jogos. E ela tem um podcast, eu indico para todo mundo, que é Neuróbicos. Ela fala de como que funciona o cérebro na aprendizagem das crianças. Que ela fez de forma bem lúdica, bem simples, não é? Perfeito. E aí ela fala de algumas dicas. Por exemplo, levando para o meu campo da educação física, o que eu faria para treinar a leitura? E olha que não é pedagogo. Então, qual seria a forma do educador físico auxiliar uma pedagoga no processo de letramento, de alfabetização da criança? É fazer atividades cujas crianças peguem o objeto da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Por quê? Porque a nossa leitura, na nossa cultura, é da esquerda para a direita. E ela disse lá no podcast que, eu não estou me recordando direito, mas ela disse nesse sentido, que o nosso cérebro, a questão da leitura é uma coisa nova no cérebro, no desenvolvimento do ser humano. É algo muito novo. Então, não nasce nos nossos códigos genéticos, que é da esquerda para a direita. Então, é muito complexo a leitura. E aí, trabalhando da esquerda para a direita o objeto, você consegue trabalhar a questão da leitura, brincando assim, ó. Pega esse pegador da esquerda e joga para a direita. E aí, outra dica que ela deu é quando você está ensinando, você está lendo um livro para ela, você começa a apontar na palavra. Porque aí ela vai falar, pô, isso. A professora está falando aqui, está falando um monte de coisa e, pô, onde ela começou? Né? E aí, quando você começa a apontar a palavra, aí a criança começa a ver o sentido, que é da esquerda para a direita, e começa a assimilar as palavras com o som que a professora ou a mãe fala. Então, essa é uma dica para os pais. Aí tem uma outra dica que ela disse, que é sobre... isso é quando a criança ela já tem uma noção, tudo, você começa a pegar uma inicial de uma palavra, por exemplo, C. C de casa, C de cachorro, C de carro, C de construção, C de CC. Você pega você vai dando os significados que ela tem, né, de início, né? Isso você deve entender muito melhor do que eu, né? Porque na pedagogia trabalha muito a questão da alfabetização, do letramento. Então era isso que eu queria dizer. E agora eu passo a bola para a professora Alana, que ela vai mandar bala aí no conhecimento. Muito obrigada, professor Will. E sim, como ele falou desde o início, nós vivemos numa tentativa de nos comunicarmos desde o começo dos tempos. Nossa vontade de nos comunicarmos, seja por fala ou por escrita, ela vem desde muito tempo. Então, é um meio que nós buscamos. O código, o alfabeto, que é o nosso código de comunicação, ele foi feito justamente para isso, para que nós pudéssemos nos expressar através das letras. Para que eu não estou com você toda hora, você não está com outra pessoa toda hora. Então, a escrita, ela sempre foi preciso, né? E a tecnologia, a caneta, o papel, também foram feitos, criados, justamente para que a gente possa colocar isso adiante, que a gente possa realmente, de fato, conseguir escrever.
E com relação à esquerda, à direita, a desenvolver a lateralidade da criança, ela é muito importante para o desenvolvimento da escrita e da leitura. O equilíbrio, quando você trabalha isso, você também trabalha o equilíbrio. Então, fazendo isso, desenvolve tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do cérebro. E todos os dois são fundamentais para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Isso é que faz toda a diferença. Quando nós trabalhamos... Todo mundo acha que é um pouco de brincadeira, mas na verdade tem muita coisa embutida em cima disso. Quando a gente trabalha essa brincadeira de pular, de pegar a bola, sabe quando você joga a bola para a criança e ela pega com a mão? Às vezes ela pega com a esquerda, ou às vezes ela pega com a direita. Ela está desenvolvendo o seu lado dominante, digamos assim. Uma criança que ela é destra, ela vai pegar com a mão direita. Uma criança que é canhota vai pegar com a esquerda. Mas tem alguns casos de crianças, por exemplo, que quando ela pega com a mão esquerda e você treina ela para fazer com a mão direita, ela acaba aprendendo de fato aquilo. E tem estudos que apontam que é muito importante fazer com que a criança realmente fique com o lado dominante e o lado direito. Mas não tem nada, tem estudos, mas não tem nada realmente comprovado que interfira em alguma coisa com relação à aprendizagem, principalmente da leitura e da escrita. Essa parte ela é muito importante. E principalmente desde o começo da gestação. Começar a ler, começar a falar com a criança. Estudos apontam que desde da 12ª semana, alguns apontam que a partir da 20ª semana já começa a falar com o bebê na barriga, ele já atende. Quem não viu você falar com um bebezinho na barriga e dar um chute, a mãe diz, opa, tá chutando, tá te conhecendo, não é? E quando nasce, quem fala... Parecia que eu tava fazendo boxe na barriga dela. É porque conversava muito. E realmente esse tempo, essa 12ª semana para a 20ª semana de gestação, é um momento em que está sendo formado o sistema primitivo, mas ainda assim está sendo formado o sistema auditivo. Então, o bebê ele já entende esses estímulos e responde aos estímulos. Então, começar a ler, conversar com a criança desde a gestação é muito importante. Muito mesmo. E principalmente depois que ela nasce. Ah, tá, meu filho nasceu e a gente... Hã? Reconhecimento da voz dos pais, né? Ele já começa a criar esse lado afetivo, né? Isso, já levanta a cabecinha ali, fica inquieto. Aí nós achamos, nossa, como ele tá inquieto, tá no berço, tá inquieto. Mas quando paramos de falar, eles param de se mexer. É porque eles estão ouvindo. É desde a barriga. Não tem como negar que o bebê não conheça a voz da mãe, a voz do pai ou de algum familiar que sempre esteve presente. Quando ele começa a querer engatinhar, já está entendendo, já percebe muito ao seu redor, o processo de alfabetização, o processo da leitura, não em si, né? Porque vai alfabetizar lá para os 6, 7 anos, depende muito da criança, mas o processo de alfabetização é desde o nascimento. A criança, o processo de alfabetização é a partir da informação. Ah, mas a criança recebe informação, ela está aprendendo alguma coisa com o que eu falo toda hora. Tem uma analogia que fazem muito, que é da esponja. A criança fica absorvendo tudo, mas é verdade, eles absorvem tudo. E quanto mais a gente conversa, mais a gente mostra para eles determinadas coisas, objetos, conversa que pode, que não pode, eles aprendem. E a alfabetização é a partir daí. A escrita não propriamente dita, como eu falei, mas a escrita e a leitura é a partir de todo esse envolvimento com a criança desde sempre. Desde a gestação até envelhecer. Quando é que acaba o conhecimento? Quando deixamos de adquirir conhecimento? Não deixa. Nós nunca vamos deixar de adquirir conhecimento. Então, quanto antes começar, melhor. E aí, o que acontece? Agora nós estamos nessa fase, nessa pandemia, nessas coisas. Muitas mães estão um pouco aflitas, né, com os filhos em casa. Como é que meu filho vai aprender a ler? Como é que meu filho... Alguns que não são alfabetizados, outros que são, fica a aflição de como é que eu vou conseguir manter isso, né, essa rotina? Como eu vou conseguir manter com que o meu filho fique estudando em casa? Porque é difícil, muitos pais tiveram que trabalhar em casa, ou os que não trabalhavam tiveram toda a sua rotina modificada, porque os filhos passaram a ficar em casa, o marido passou a ficar em casa, e vice-versa.
E aí, o que fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou conseguir um momento para o meu filho? Vamos supor que eu deixei tudo aqui, tô trabalhando, aí eu vou dizer assim, ó, 3 horas da tarde, eu vou pegar o meu filho e vou estudar. Vou estudar com ele. Vou pôr ele na mesa e a gente vai estudar. A criança não vai, gente. Não vai. Porque não é só o seu momento. Não é o momento que você decide pegar a criança pela mão e vai para ir para a escola, como é? Qual é o bebê, a criança que diz não quero ir, não quero ir, não quero ir? Em casa é do mesmo jeito. Ou às vezes bem diferente, não é? Dizem aquele negócio, em casa não é assim. Ah, lá em casa ele não é assim. E é verdade, eles são diferentes. E agora e em casa muitas vezes eles são... Isso, né? Agora os pais estão vendo como é que é os filhos em casa, né? Sim, sim, alguns ficam mais quietos em casa, outros ficam mais inquietos em casa e na escola eles são mais quietinhos, sabe? E outra coisa, na escola tem aquela coisa assim, vamos supor que nós vamos começar aqui agora uma atividade dos numerais. Vamos começar aqui uma atividade. Alguns alunos não vão querer, mas sempre tem um ou dois que quer. E esse um ou dois leva a turma. E eles vão. Sabe? Sempre acontece dessa forma. Aí em casa, o que que eu faço? Eu pego meu filho para estudar, meu filho chora, meu filho corre, meu filho não quer estar sentado. E não vai querer, gente. E nós não temos um momento ideal. Como é que a gente vai conseguir um momento ideal para tudo que nós temos que fazer? Não dá. Não dá. Nem antes e nem agora, durante essa pandemia. Não temos como colocar eles sentadinhos, esperando que eles ouçam alguma história ou façam alguma atividade, que não vai acontecer. Não é assim. Você tem o seu momento para fazer suas coisas, a criança também ela é um indivíduo. Ela é um indivíduo cheio de peculiaridades, cheio de gostos, de singularidades. Ela vai querer alguma coisa diferente. Ah, mas o que eu posso proporcionar para o meu filho diferente? Muitas coisas. Gente, muitas coisas. O meu filho, por exemplo, ele gosta de história. Mas eu digo assim, filho, vem ouvir uma história, ele não vai. Porque ele também tem o tempo dele, não é só o meu. Então, o que tenho que fazer? Como eu vou fazer para o meu filho contar comigo? Será que precisa realmente estar sentado na cadeira, lá na mesa, onde você arrumou, com todo carinho e dedicação, gente, porque nós sabemos que é. Nós sabemos que arruma bem direitinho, deixa tudo bonitinho, até coloca tapete, não é assim? É assim que funciona. A gente tenta, nós queremos o melhor sempre. Mas muitas vezes eles não vão querer. E você tem que pegar vários momentos em que você está em casa e chamar ele. Na hora que você estiver lavando uma louça, chama ele, conversa. Na hora que você estiver estendendo uma roupa, chama ele, conversa. Você precisa sentar para fazer com que ele escreva? É ótimo. Tem que ser feito em casa também, não é? Só que o que acontece? Quando você força a criança a fazer uma coisa que ela não quer, ela pode criar uma aversão enorme àquilo. E nunca mais querer fazer. Nunca mais não vai acontecer, né? Mas ela vai ter muita chateação enquanto for fazer aquilo. Toda vez que uma criança senta para fazer uma atividade que ela não quer naquele momento e ela é forçada a fazer, pode esperar que da próxima vez ela vai fazer alguma banca. Vai dizer que não quer, vai dar dor de barriga, vai dizer que a mão está doendo. É assim que funciona. É assim que é. Pode ser a história mais gostosa do mundo. Pode ser a história mais interessante do mundo. Ele não vai querer ouvir porque soou como castigo, soou como sendo obrigado. E aí como é que a gente vai fazer com que eles se interessem? A gente não está entendendo o que eles querem. E o que eles querem muitas vezes nós não compreendemos. E aí, a partir dessa visão, desse olhar para a criança e entender que ela é um ser cheio, dotado de singularidades, é que nós pegamos e fazemos estudos baseados neles, personalizados. Não dá para generalizar.
Não dá para me fazer uma mesma atividade, é até a mesma atividade, mas a abordagem ela é diferente. A história dos Três Porquinhos, por exemplo, ela vai ser contada para toda a turma. Mas tem determinado aluno que você vai olhar para ele diferente, porque aquela forma que você olha para ele, ele presta mais atenção. Então, mesmo que tenham 30, 40, 50 alunos, que não quer 50, mas vamos supor que seja, alguns valem por isso, sempre tem sempre tem uma coisa sob medida para cada um deles, sabe? E isso motiva, isso faz com que eles queiram estar ali. E em casa não pode ser diferente. Em casa, vamos supor que eu tenho 2 filhos. Um de 12 anos e um de 4. Dá para ser igual? Não dá para ser igual. Ainda que tivessem a mesma idade, são pessoas diferentes, não dá para a gente fazer a mesma coisa. Até dá se eu usar aquele instrumento de forma diferente. Todos 2 adoram história. Todos 2 adoram livro para ler. Mas não leem da mesma forma. Eles não interpretam aquela leitura da mesma forma. E o que mais importante disso tudo? A gente fala da leitura, nós falamos da escrita, mas para quê? Por que nós precisamos que eles entendam que isso é necessário? É porque no futuro eu quero que meu filho faça o vestibular e passe. É verdade, nós queremos isso também. Eu quero que o meu filho se forme e tenha um bom emprego, eu quero que meu filho se forme e seja uma pessoa, né, cheia de conhecimento. É isso que a gente quer também, mas não é só isso. É isso, mas não é só isso. Tem muito mais por trás da leitura e da escrita do que apenas se formar ou passar numa seleção, num concurso. Aí todo mundo, quando eu falo isso, as pessoas perguntam, mas o que é então? Se não é só isso, o que é então? Ora, gente, nós aprendemos, nós vamos para a escola para aprender o conhecimento produzido pela humanidade, não é verdade? Logo, quando nós adquirimos esse conhecimento, nós produzimos conhecimento. Então, nós não somos só depósitos que recebemos o conhecimento e não produzimos. Então, a leitura, a escrita, ela não está só para uma coisa, ela está para várias coisas. A partir dela, nós adquirimos conhecimento, logo produzimos conhecimento. Sabe que eu vi uma live, o conhecimento... Eu vi um professor que ele falava assim, que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece várias histórias, a gente começa a ver como é que o mundo ele é complexo. As relações interpessoais, o sofrimento que as histórias mostram, sofrimento, angústia, medo, raiva, felicidade. As histórias, elas trazem tudo isso consigo. Então, a pessoa, a criança, né, ela acaba desenvolvendo imaginário, então, conforme ela vai crescendo, ela vai se tornando adolescente, ela vai expandindo a sua mente, ela vai começar a enxergar as coisas de outra forma. Ela fala, nas histórias eu aprendi nas histórias que nem tudo é fácil. Então, ela chega na vida, quando ela chega na fase adulta, depois dos 18, começa a trabalhar, a estudar, ela começa a ver, o sofrimento faz parte da vida, eu aprendi nas histórias isso, olha que interessante. E o legal é que a criança, ela, além dela melhorar a letra dela, né? Letra não, é o meu caso, porque minha letra é feia. Além dela histórias, ela, de tanto ela ler, ela começa a interpretar melhor textos. Quando ela vê algum jornal, ela consegue entender a intencionalidade, ela consegue ver se tem figuras de linguagem, se o cara que escreveu aquela reportagem não é num tom de ironia. Então ela começa a enxergar tudo isso, então aumenta o repertório imaginário dela, ela começa a ver que nem sempre é da forma literal as coisas. Não, isso mesmo. Muito importante a leitura. É um trabalho assim que... Isso mesmo. Os pais que estimulam isso. Às vezes acho que é besteira. Hoje os pais, o que os pais fazem? Filho, pega o celular e vai jogar o Pooh, aquele joguinho lá do aplicativo. Né? Não, tudo bem, tipo, ali no aplicativo a criança ela desenvolve. Tem criança que fica muito inteligente de jogar videogame. Nossa, os meus primos, por exemplo, são muito inteligentes
desenvolvimento. Eles aprenderam inglês no videogame. Mas, assim, trazendo mais para a idade pequena, a leitura ela é muito benéfica nesse sentido, né? Porque, às vezes, também tem a questão dos pais, às vezes não tem tempo. E estimular são trabalhos maravilhosos, né? Que nem você faz na pedagogia. Você é escritora, se não me engano, né? Também. Isso. Tem muito mais propriedade sobre isso. Porque, às vezes acham que é besteira a leitura, né? Vou ficar lendo a historinha e... né? Hoje em dia é Netflix, né? A criança quer ver tudo por imagem, né? E, poxa, desenvolve tanto a mente, a leitura ela desenvolve muito mais do que vídeo, do que podcast. A leitura, ela melhora muito a compreensão da criança. Quando ela vai escrever, ela aprendeu uma palavra nova. Às vezes ela está lendo um texto lá, não sabe o que significa uma palavra, vai no Google, ela descobre o significado daquela palavra, e quando ela tiver outros textos, e ela lê aquilo, ela vai entender, vai saber o que significa, ela vai escrever aquilo numa redação, e de repente ela vai aumentar o vocabulário dela. É tanta coisa que proporciona a leitura que as pessoas não param para pensar, os próprios pais, né? Eu, por exemplo, eu não era de ler quando eu era pequeno. Assim, meus pais me estimulavam tudo, mas assim, eu não era muito de ler, não. Eu comecei a gostar de ler quando entrei na faculdade, né? Porque aí eu comecei a gostar de ler coisas mais da minha área. Mas assim, quando é criança, a gente tem um outro tipo de leitura, que é historinhas, né? Não é uma coisa específica, né, de profissão, é uma coisa de desenho, de história, de romance, né? Todo esse rico vocabulário que é a produção literária, né? Das histórias. Como que é o nome daquele? Tem um outro nome que dá também, que eu esqueci agora. Que dá pra... Deu branco agora. Continua, professor. Deu branco agora. Não dá a palavra. Acontece, é lá. Mas sim. É muito importante e às vezes realmente não é levado muito em consideração. E com relação aos livros infantis, nós temos diversos autores de diversas regiões. Então, baseado nisso, a criança ela aprende muito, ela se apropria da cultura, tanto dela quanto a de outros locais. Ela passa a entender por que determinadas pessoas agem daquela forma. Porque mais do que tão importante quanto ler o livro é saber quem é o autor, de onde vem. Porque assim você vai saber por que ele usou daquela forma de escrita, por que as imagens são daquelas, as ilustrações são daquela forma, por que ele usou determinada palavra, é comum daquela região. Por exemplo, Monteiro Lobato, quando fez Sítio Pica-Pau Amarelo, ele morava próximo a muitos sítios. Então, ele fez baseado na vivência que ele teve, baseado em como ele vivia. Então, entender também o que saber de cada autor faz entender muito da história. E isso é uma apropriação muito rica, entender a cultura. E quando nós lemos, quando nós entendemos, às vezes, nos identificamos com algum personagem, por exemplo, acontece muito. Quem nunca? Disse, olha, parece comigo. Eu já agi assim, já fiz isso. Acontece muito. Então, quando a criança ela se identifica com aquele personagem e ele passa por alguma situação que ela passou ou que ela venha passar e vai lembrar, ela sabe resolver o problema. Ela resolve, ela formula soluções para o dia a dia dela. Isso a leitura também proporciona. Não é bobo, a leitura ela não é boba quando ela traz tanto conhecimento. E ela é inquestionável com relação a isso. Não dá para questionar que a leitura não traga conhecimento, mesmo que seja uma leitura infantil. Não, e olha que... Aí as pessoas, às vezes, não incentivam o filho porque, meu filho não gosta de ler. Tá, mas quais são as histórias que você está lendo para o seu filho? Eu estou lendo O Pequeno Príncipe para ele. É uma leitura maravilhosa, é uma leitura riquíssima, O Pequeno Príncipe. Mas será que toda criança gosta do Pequeno Príncipe? Eu gosto de determinadas coisas. Você gosta de outras. Tem leituras que a gente pode até achar interessante e compartilhar do mesmo gosto. Mas será que se eu for ler uma história de determinada autora, de determinado momento, você vai gostar também? Talvez não. Então as pessoas acham que tem determinados livros que a criança tem que ler.
Mas não funciona assim. Por exemplo, uma criança que gosta muito de dinossauro. Gosta muito de dinossauro. Aí você pega o livro para ela do Pequeno Príncipe e você começa a ler o livro para ela do Pequeno Príncipe. Ela não vai se interessar, ela vai se desgostar por aquela leitura, porque talvez nem seja o momento. Talvez aquela leitura nem seja apropriada para ela. Compra um livro, baixa um livro do gosto dela. É de dinossauro? De dinossauro. Tem muitas informações que ela pode ter baseado nisso. Baseado no gosto dela. A criança gosta do Relâmpago McQueen. Compra o livro do Relâmpago McQueen. Gente, olha, é tão importante, mas tão importante a leitura, que não é à toa que a maioria dos desenhos infantis, como o Relâmpago McQueen, que não era livro, hoje tem livro. Por quê? Porque os gostos das crianças nós temos que respeitar. Não adianta nós colocarmos eles para lerem livros que eles não se interessem, porque eles vão se desgostar, eles não vão ler. Sabe, quando nós queremos colocar a todo custo, a força para eles, uma leitura que eles não gostam, ele não vai se interessar. Ele não vai querer, e muitas vezes ele não vai saber dizer. Qual a criança que diz, não, mamãe, eu não gosto desse tipo de livro. Não, papai, eu não gosto desse tipo de livro. Não é o que eu queria ouvir. Ele nem sabe. Ele nem sabe. Então, quando você busca um livro, você olha para o seu livro, é personalizar, gente. Personalizar. Quando a gente fala em leitura, fala em escrita, a gente personaliza para o que a criança gosta, porque é preciso incentivar e ela não vem à toa, ela não é natural ao indivíduo. Ela tem que ser ensinada. Não, o ato da leitura... Interessante, professora Alana. A gente tem um professor na faculdade que ele fala o seguinte, ele fala assim, muitas pessoas, às vezes, olham uma pessoa que tem faculdade e falam, caraca, essa pessoa é muito inteligente. Às vezes a pessoa cria um negócio na mente que o conhecimento só vem da faculdade. Olha que interessante, se a criança ela nasce com essa cultura de ler, né, e do nada ela começa a ter um gosto por leitura, quando ela crescer, né, quando ela estiver na fase adulta, ela vai perceber, tá, agora no momento eu não quero fazer faculdade, mas eu sei que se eu ficar lendo jornal, se eu ler determinados livros, se eu baixar certos e-books para ler, eu vou aprender, então eu vou expandir o meu conhecimento. Então, não necessariamente eu vou precisar fazer um curso técnico ou uma faculdade, tudo bem. A faculdade, o curso técnico é para você trabalhar. Agora, quando se fala em educação, muita gente acha que é só para aquele negócio tecnicista, né? É para sair para trabalhar, Mas, na verdade, a verdadeira educação, ela faz com que o ser humano ele transcenda ele. Então, ele consegue se reconhecer, ele reconhece quem é ele, o que ele gosta, né? O que faz ele feliz, né? Ele consegue conceber muito sentido na vida dele. Então, ele vai começar a ler as coisas e, como ele já criou essa cultura, ele vai perceber, o cara aqui que é formado em não sei o quê, eu falei um negócio que ele não sabia, eu falei uma palavra que ele não sabia, o cara não fez faculdade. Então o cara vai começar a se tocar, para eu aprender, a educação, ela serve para eu aumentar o meu horizonte de enxergar o mundo. Né? Então, não necessariamente para profissão. E hoje batem muito na tecla que a educação ela serve só para tu trabalhar, né? Tu tem que aprender um negócio para trabalhar, né? Para exercer uma função. Tem muito desse pensamento de que você vai entrar na faculdade, vai se formar, você vai ser uma mão de obra. Tá, vamos ser uma mão de obra, é verdade, não é? Mas para quê? Para transmitir e produzir conhecimento. Porque o conhecimento ele não estagna, ele não acaba, ele não para. Toda hora nós produzimos conhecimento. Não é só a mão de obra. O professor ele não é só dentro da sala de aula. Ele é um ser humano, ele aprendeu, ele teve infância. Como todo mundo. Todo mundo é assim. E é a partir disso que nós buscamos produzir conhecimento. As crianças, elas precisam disso, elas precisam desse momento para que elas consigam, no futuro, como o professor Will disse, realmente conhecer, comece a conhecer de forma que seja própria. E não uma coisa que, vou para a faculdade e eu vou aprender e vai ser só isso que eu sei. Não precisa você saber só disso. Não precisa você entrar para a faculdade
de pedagogia e não entender nada sobre a educação física. E vice-versa. Por que não? Por que não aprender mais? Porque todo o aprendizado, tudo, gente, eles se juntam e eles formam uma grande corrente para que o aluno lá, que nós estamos com ele na sala de aula, tenha um conhecimento maior. Sabe? É a parceria, essa parceria de conhecimento, essa parceria de profissão, fazem do indivíduo que nós estamos formando melhor. E, consequentemente, eles vão fazer isso no futuro. Eles vão conseguir entender que o que nós queremos passar, o conhecimento que nós queremos transmitir, ele está além. Ele tá além de só depositar aquele conhecimento. Ele está para mais, ele está para produção. Quem produziu o conhecimento que nós temos hoje? Quem será que produziu o conhecimento que nós temos hoje? Não veio do nada. É uma coisa que... Então, alguém fez aquele conhecimento. É uma coisa que veio ao longo do tempo, né? Então foi acumulando, acumulando. Isso a partir da escrita, olha que interessante. Se não existisse escrita... Tudo começa com a escrita. Olha o importante da leitura. Meu, tudo foi legado pela escrita. Se não tivesse escrita, a gente não estaria nem falando de livro, de o que é a história de um objeto, que é uma garrafa de água, porque a gente registrou tudo escrito, né? Quem fez a invenção sei lá, da ressonância magnética funcional ou de algum objeto, né? Uma câmera, quem inventou isso? Você não vê o Wikipédia hoje, tem tudo lá. Tudo registrado, né? A enciclopédia, olha que palavra difícil. Meu, a gente tem tudo guardado de informação e tudo pela leitura. Porque imagina se vem, sei lá, vem um ET, vamos supor que existe ET, e ele entra na Terra e ele não sabe ele não consegue ler nossos códigos, né? Que são as letras, né? Português, inglês, o cara não sabe bolufas do que tá lendo. Ele fala, caraca, quem é esses bichos? Né? Vamos falar assim, quem é esses bichos aí, cara? Não tô entendendo nada que eles estão falando. Meu, se o cara não procurar entender o que a gente produziu, ele não vai entender nada, não vai fazer sentido para ele. Então, a escrita... Não faz. Não tem sentido. É que nem até a gente mesmo, que é ser humano, pegar um livro que é lá da Ucrânia, tá escrito em... Não sei nem qual é a língua, acho que é ucraniano, né? Eu não sei que tipo de nome que fala específico. A gente vai ler um livro lá deles, não vai entender nada. A gente não sabe o significado da grafia, né? O que cada símbolo significa e qual é o som desse símbolo. Então, não faz sentido algum. Nenhum. E ainda pior, vamos supor que os livros acabassem, fosse exterminado aí todo o conhecimento físico. E agora? Se ninguém leu? Se ninguém aprendeu? Não existe conhecimento. Porque ainda que o livro acabe e você lê, o conhecimento ficou para você. Só se a pessoa tiver uma amnésia, mas é difícil de acontecer. Ninguém pode tirar o que você aprendeu. Isso aqui é interessante, né, da leitura. Você lê um negócio ali, mas aí o outro amiguinho não tem costume de ler. E ele lê uma história do Pequeno Príncipe e ele sabe toda a história. Aí outro fala, meu, mas eu não sei, nunca vi essa história na Netflix. Aí ele, poxa, tu não foi ler o livro? Tem coisas que você não vai acessar na Netflix. E aí, Rafa, beleza? Nossa, tu vê que... tem mais gente entrando. Já é 9 horas, daqui a pouco vai encerrar a live, de tanto que a gente falou. Então, de tão vasto que é o assunto, que o bagulho vai expandindo, a gente fala, parece que o tempo tá tipo água, né? Tá derramando, assim, tão rápido que passa. Mas é um assunto extenso. E esse momento que nós estamos vivendo, como eu falei anteriormente, é muito complexo e fazer com que as crianças realmente fiquem para aprender é muito difícil. Não é fácil, é muito difícil. Quem tem filho aí sabe como é. A gente conversa, a gente tenta. E é baseado neles não quererem que a gente tem que fazer outras formas. Outro convida, senta no sofá, pega o livro, começa a ler. E diz, olha filho, olha aqui, vem ler comigo. Ah, não quero. E com o livro,
Conversa você mesmo com o livro, ele vai se interessar. Tem gente que acha que é o seguinte, a criança lê um livro com a criança e em seguida a criança tem que fazer perguntas sobre o livro. Porque se ela não fizer pergunta sobre o livro, ela não entendeu. Mas e se você se perguntar? Aliás, se você fizer a pergunta para a criança, eita, eu não entendi isso, será que foi isso que aconteceu na história? Será que foi dessa forma que aconteceu? Aí a criança vai pensar e vai querer lhe responder. Esperar que a criança tenha algum questionamento sobre a história, muitas vezes não é frustrante. Porque não vai acontecer assim também. Acontece. Algumas crianças fazem, mas não são todas. E como não são todas, nós temos que ter várias cartas na manga. Temos que, naquele momento ali, criar estratégia para que aconteça, para que flua. Aí algumas pessoas, aí outros ficam mesmo assim, meu filho tem que falar, ele tem que perguntar sobre a história, senão ele não entendeu, mas também não precisa tanto. A leitura, ela também é muito importante só pelo prazer de ler. Só para ler, só para imaginar. Imagina como teria sido a infância ser uma leitura em qual você pudesse só ficar encantado com aquilo. Também não teria graça, porque a gente ri, a gente chora, a gente se emociona. Vejamos, na novela. Nós, os adultos, sempre costumam assistir mais novela, seriado, filme. Você fica toda hora se perguntando? Você não fica. É só pela vontade, pelo prazer de assistir, porque você gosta. E às vezes a criança é assim também, mas não quer dizer que ela não aprendeu. Não quer dizer que você, depois que viu determinada cena, não vai refletir no futuro sobre ela. Mas é que aquele momento da leitura, ou aquele momento que o adulto estava assistindo, foi só para o seu deleite, foi só para o seu prazer de estar ali naquele momento. E às vezes é muito cobrado, quando a gente vai contar uma história, às vezes é muito cobrado que a criança tenha a todo custo que argumentar sobre aquela história. O lobo mau. O lobo mau, o que ele fez foi bom? Foi ruim? Sabe? Como o professor Will disse, o lobo mau que conseguiu lá destruir as casas. Será que ele não era para a criança o herói? Será que ele entendeu exatamente a intenção do lobo mau? E depois ele vai entender mais no futuro? Às vezes não é para aquele momento. Às vezes aquele momento só é para a criança ler. Só para ler, para entender, ouvir a voz de quem está contando a história. Sabe? Então, essa cobrança também, ela é um pouco injusta. Injusta porque nós gostamos de história também. A gente não quer que ninguém fique perguntando toda hora pra gente o que nós achamos do que nós assistimos ou lemos. Não é assim, não funciona. Nós temos que entender que as crianças, elas não são adultos em miniatura. Não são. Estou comparando aqui com relação a livro e filme, novela, mas elas não são adultos em miniatura, mas são seres humanos como nós. Como disse anteriormente, cheio de gostos, singularidades. Querer. Eles também são assim. E é fantástico se você for parar para ouvir os questionamentos de uma criança a respeito de um livro ou de alguma coisa, quando ela também tem interesse em falar, é maravilhoso. Maravilhoso. É fantástico, porque é cada coisinha que sai daquela cabeça que você fica assim, meu Deus. Tanto que os meus livros eles foram feitos baseados nos meus filhos. E o meu primeiro livro foi Se Minha Casa Fosse um Papel. E ele é praticamente tudo que meu filho dizia para mim. Se minha casa fosse um papel. Se minha casa fosse um papel, transformaria em um foguete. E é interessante esse pensamento, essa imaginação. Então, não deixemos que essa imaginação acabe, porque nós queremos trazer para o aqui e agora, e você tem que viver aqui e agora esse real, e esse real não pode acabar. Esse real tem que ser assim. Mas a imaginação, sabe? A imaginação, o futuro dessa criança quando adulto, a imaginação dela, a criatividade dela, aliás, vai depender muito da imaginação. Como a imaginação dela foi incentivada, como ela foi incentivada mesmo. No futuro ela vai ser muito criativa. Então, às vezes a gente diz, não, mas não é isso que a história quis falar. Tá, mas é isso que a criança vê agora.
Ele imaginou que a casa dele virasse um papel e seria um foguete. Qual o problema? Eu vou dizer, não, o foguete não pode, o papel não pode virar foguete porque papel é papel e nem casa pode virar papel. Não dá. Então, às vezes, também nós queremos trazer eles para uma realidade que eles ainda não estão prontos para elas. Então, nós temos que ter um pouco mais de paciência também. Porque o futuro deles depende muito de como eles são quando criança. Principalmente na primeira infância e na parte da personalidade, de moldar a personalidade deles, que vai ali até os 7, 8 anos. É um momento muito, muito sério e que precisa ser tido todo um cuidado nesse percurso para que tudo flua bem. E deixe imaginar, deixe pensar, às vezes assim, mas que tá sendo bobo. Não tá. Tem 20 segundos agora. Apareceu aqui que vai acabar a live em 20 segundos. A gente continua ou a gente já se despede? E agora? 13? 12? Passou no tempo, e agora?